A história deve ser encarada com base em depoimentos, com base no realismo e não a se alimentar mitos, lendas, que não contribuem para a memória do país, não contribuem para o conhecimento das questões fundamentais da nossa história, inclusive fora da história política, administrativa, às vezes da história da cultura, da arte. Nós temos mitos a serem estudados. Nós não podemos continuar a conviver com esse delírio de se falar em Aleijadinho, na existência de Aleijadinho. O Aleijadinho não existiu, minha gente. Não há provas. Há documentos assinados com o nome de Francisco Lisboa, que podia ser um Aleijadinho, como podia não ser. Era nome comum na época. E é impossível ter havido um artista com aquele talento, aquela genialidade em Ouro Preto, e ninguém nunca escreveu sobre ele em Ouro Preto. O Cláudio Manuel da Costa escrevia sobre tudo, deixou 500 textos diferentes, nunca. Tomás Antônio Gonzaga ali, os Inconfidentes. E as autoridades, os governadores, todos deixaram livros de depoimento, ninguém falou nesse gênio. 40 anos depois da suposta morte dele, houve um livro, que era um livro de ficção, mais ou menos, de um tal de Bretas, cujo neto, ou bisneto, resolveu ressuscitar nos anos 20, quando havia no Brasil um movimento de exaltação do mulato. Quem não tivesse uma mistura africana não era bem brasileiro. Aí se inventou o gênio. E essa invenção foi turbinada por gente inescrupulosa, que eram mercadores de arte, principalmente em São Paulo, que queriam legitimar a fortuna dos imigrantes italianos que ficaram ricos. Como não podia ter título, não podia virar barão, o que eles fizeram? Viraram colecionadores de arte, dono de imagens, e aí saquearam as igrejas de Minas para levar, que está lá hoje nas casas dos quatrocentões. Esse Aleijadinho é contestado pela historiografia mineira mais séria. Salomão de Vasconcelos, Augusto de Lima Júnior, Valdemar de Almeida Barbosa, Vitor Magalhães Figueira, enfim. E recentemente há estudos interessantes, como uma tese da professora Késia, da Universidade Federal de Ouro Preto, de História, e o grande livro, o Antiplano, de Gramont, Helena de Gramont, que também é uma professora da Universidade Federal de Ouro Preto, muito respeitada. Ela foi patrulhada e ela está falando menos no assunto, mas ela deixou essa contribuição extraordinária, porque resolveu-se transformar o Aleijadinho num ícone desses movimentos de esquerda que querem vitimizar a escravidão no Brasil. Isto é uma farsa, porque a libertação dos escravos não tem nada a ver com esse outro mito, que é o zumbi. Ele não falava português. Ele tinha escravos no Quilombo dos Palmares. Aqueles que aderiam ao seu movimento eram libertos. Os que resistiam eram presos e viravam escravos dentro do Quilombo. E ele era um príncipe que foi vendido pelo irmão que deu o golpe nele lá na África e meteu num navio negreiro. Então essa história de agora, até na América, em Nova York, quiseram impedir, e impediram, uma estátua em homenagem à rainha Catarina de Bragança, portuguesa, mas era rainha da Inglaterra, porque na época dela havia escravidão. Mas o que é isso? Havia escravidão no mundo inteiro. E no Brasil, a escravidão que permitiu a formação singular do povo brasileiro, em que nós todos, quase todos nós, temos algum sangue africano nas nossas veias.
A nossa população, ela é uma população escurecida, mas nós não temos os negros como tem na Europa e tem nos Estados Unidos. Nós temos a mulatice, a morenice, né? Então, até teve uma frase muito sincera do Fernando Henrique Cardoso, que foi maldosamente explorada contra ele, quando ele disse: nós todos temos um pezinho na cozinha. Sim, porque a tradição brasileira é que as grandes cozinheiras, as cozinheiras das grandes casas no tempo do Império, no tempo da escravidão, eram escravas ou eram filhas já vindas, né, com aquela cultura africana que nos deu essa gastronomia extraordinária, a feijoada, a culinária baiana. Isso tudo veio da África e se incorporou à nossa vida. Então, a escravidão, não pode-se também falar que eram bárbaros os senhores de engenho. Que bárbaro! Quem comercializava escravos na zona da Mata Mineira, e está aí nos livros do Zé Gustavo de Carvalho, o grande historiador da Academia Brasileira de Letras, eram negros alforriados. Então, a coisa não é assim. A escravidão nós devemos, sim, à princesa Isabel, à santa princesa Isabel. Devemos, sim, a Joaquim Nabuco, a José do Patrocínio, a todos aqueles, a Quintino Bocaiúva, que fizeram um movimento abolicionista para ser aprovado no Congresso, porque não dependia do imperador. O Congresso aprovou, claro que com o apoio, o imperador já não tinha escravos há muitos anos. Então, vamos olhar essas questões como elas são. E negócio de falar, jogar o preto contra o branco, o rico contra o pobre, isso é coisa do PT, porque na Bahia a elite toda é fortemente morena, fortemente negra. E são os grandes empresários, os grandes médicos, os grandes advogados. Então, vamos olhar a história como ela é. Não vamos transformar fatos históricos e da história universal em exploração política, ideológica. Somos todos de uma sociedade do lusotropicalismo. E quem melhor nos definiu, e é cada dia mais atual, foi o grande Gilberto Freire. Era isso que eu tinha a falar sobre os mitos. Vamos acabar com os mitos.